Nós vamos dar início, então, à nossa terceira ou quarta aula. Quarta aula da Liga, que é aberta a todo mundo da PUC, né? Só para quem não conhece, então, o Dr. Emerim, ele é nosso professor. Ele vai se fazer presente aí na vida de quem ainda não conhece, né? A partir do terceiro ano, né, professor? Na verdade, na sêmio já, né? E a gente dá uma aula na físio também. Então já no segundo ano. Já no segundo ano. Fisiologia do trato gastrointestinal, dei uma aula, que eu tenho pouco tempo de PUC, um ano fez em maio, né? Então, eu dei uma aula lá na físio, e depois a disciplina de sêmio, a parte de gastro, eu que dou. Então Então, acho que só quem está no primeiro ano certamente não conhece o professor Emerim e talvez no segundo ano agora eu não saberia dizer. Mas só para complementar, então, o doutor Emerim é formado em medicina pela Fundação e fez toda a especialidade de gastro e o mestrado em hepatologia também na Fundação. Então. E é professor da PUC, como ele disse, há um ano e pouco. Né? Então, acho que podemos começar. Só queria deixar registrado que o Dr. Kupski entrou também na aula. Bem, seja muito bem-vindo, professor Kupski. Bom, primeiro um caderninho de perguntas aqui. Então, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para a Liga de Gastro. Eu já dei aula em outra faculdade e não conhecia uma liga tão atuante como a de vocês. Então, meus parabéns, porque realmente vocês estão popularmente matando a pau mesmo, enquanto ligantes, enquanto diretoria, e uma participação bem bacana. Na última encontro que a gente fez, tinha até gente de outras faculdades, né? Inicialmente, o Vicente e a Miriam me convidaram para falar sobre Covid-19, e no momento que eu estava preparando uma aula, então essa aula é relativamente inédita, eu adaptei agora para vocês, então para vocês ela é inédita, e eu achei que o Covid tem webinar todos os dias, entendeu? E vocês, como a disciplina de gastro, ela não tem como abordar todos os temas com profundidade, vai se falar, evidentemente, em algum momento da doença hepática gordurosa não alcoólica, mas não há como ter uma aula específica, né? E dada a relevância do tema e a importância do tema, cada vez mais, tu falaste ali em, né, quem vai ser cirurgião, quem vai ser clínico, quem vai ser gastro. Não, vai ver doença hepática gordurosa não alcoólica, quem vai ser cardio, quem vai ser endócrino, quem vai ser psiquiatra, quem vai ser cirurgião, geriatra, né? Neurologista, por causa das complicações aí cerebrovasculares, vão ter que estar cada vez mais familiarizados com essa importante, digamos assim, situação que se tornou atualmente uma das piores, das mais prevalentes doenças do mundo, relacionada às principais causas de morte do mundo, diretamente relacionada a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, e depois em relação ao próprio fígado, como sendo atualmente uma das principais causas de transplante hepático, né? E nós vamos ter, assim que controlarmos a epidemia de hepatite C, que está prevista pela OMS, aí, de diminuir o impacto dela em 2030, nós vamos ter, então, um boom, então, esquecidos os oncologistas, né, e dos radiointervencionistas, nós vamos ter um boom de câncer de fígado, de hepatocarcinoma, associado à doença hepática gordurosa, que não precisa nem passar pela fase de cirrose para a pessoa ter o hepatocarcinoma. Lembrando vocês que vocês foram também felizes em me autorizar esse tema, que sexta passada, no Dia dos Namorados, enquanto a gente engordava um pouquinho na janta, era o NASH Day 2020 esse ano. Então, o Dia Internacional da NASH
na sexta-feira, agora dia 12. Então, o tema mais do que, digamos assim, pertinente ao momento. Então, a gente vai fazer um apanhado histórico de como se descobriu essa doença. Nem o CUPS, que estava na faculdade ainda, em 1980, um patologista chamado Ludwig, né, ele analisou as biópsias de 20 pacientes com uma doença hepática crônica que apresentava gordura e inflamação, então esteatohepatite na biópsia, e eles tinham em comum nenhuma história para álcool, nenhuma dessas, a maioria eram mulheres, e nenhuma dessas pessoas usavam álcool, né? Porque a esteatohepatite sempre esteve relacionado a um achado característico da doença hepática alcoólica. Essa doença não tinha nome na época e a causa era desconhecida. Desses 20 pacientes, 19 deles eram obesos ou tinham sobrepeso. Então, a maioria estava dentro do espectro de obesidade ou sobrepeso, né? Então, se denominou, naquela época, quando foi descrito o artigo, que era uma esteatohepatite não alcoólica, porque a esteatohepatite que se conhecia era a esteatohepatite relacionada ao álcool. Isso em 1980, e 30 anos mais tarde, ela foi reconhecida como uma das principais causas de doença hepática no mundo. E muitas vezes não muito valorizada, com aquela mesma que o Kupski vai concordar comigo, que muitas vezes vai fazer ecografia por outro motivo e o próprio ecografista diz, não, é só uma gordurinha no fígado e está tudo bem. Então, não é verdade, não está tudo bem, né? A definição então, da doença hepática gordurosa não alcoólica é uma infiltração gordurosa do fígado, né, podendo estar associada a alterações necroinflamatórias e fibroses. Isso é a definição do consenso da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Esse consenso, o último, é de 2012. E a definição do ISO, da Associação Europeia para Estudos do Fígado, cujo consenso último é de 2016, seria a presença de ceatose mais de 5% do peso hepático, né? Ou mais de 5,6% numa ressonância por espectrometria por emissão de prótons ou por uma ressonância por quantitativa de água e gordura. Na ausência de causas secundárias. Então, eu chamo a atenção de vocês, desculpem, eu chamo a atenção de vocês. Então, nós temos um paciente, aqui é onde estamos e para onde vamos, já vou dando um sinal. Então, um paciente que tenha sobrepeso, que use álcool, mais do que o preconizado pela OMS para excluir alcoolismo, ele não pode, então, por essa definição, ser classificado como esteatohepatite não alcoólica. Então, nós ficaríamos presos nesse conceito mais antigo, digamos assim, mas não é antigo porque ele é atual, vai começar a mudar agora, de que quem abusa de álcool e é obeso e tem diabetes não poderia ser classificado como uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, a gente fica um pouco preso, principalmente no que se refere a isso, né? Então, NAFLD, em inglês, né, que é doença hepática gordurosa não alcoólica, traduzido para o português, e a esteatohepatite não alcoólica, que é NASH, na verdade, errei aqui, deveria estar NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, que então seria o que o Ludwig teria descrito anteriormente. Lembrando vocês que a quantidade de álcool diária preconizada pela OMS, aí nós vamos ter várias literaturas, vamos falar um total por semana, como 140 gramas dia, né? Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza que poderia-se não ser considerado um transtorno relacionado ao álcool, até 30 gramas dia para o homem e 20 gramas dia para as mulheres, né? Então, as mulheres, elas adoecem mais rápido e mesmo em menos tempo que os homens, por uma questão aí enzimática, com a diminuição de ADH
gástrica, né? Tem menos ADH gástrica que os homens, e uma distribuição de gordura também diferente da dos homens. Então, para vocês estimarem, já que estamos no friozinho, no inverno, e uma das bebidas preferidas da grande maioria é o vinho, uma taça de vinho aí vai variar de 100 a 150 ml, gastronomicamente seria 150 ml, mas o OMS baixou para 100, teria aí, dependendo da graduação alcoólica, 10 a 12 gramas. Então, quantificando isso, seria mais ou menos das bebidas mais comuns, que vocês talvez possam eventualmente fazer uso, o vinho seria umas 3 taças no máximo, não a taça cheia, né? A taça com uma quantidade limitada, ou 2, 3 copos de cerveja, ou 2, até no máximo 3 latas de cerveja por dia. Então, a gente tem que lembrar que a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela não é uma doença restrita do fígado e que faz parte de uma coisa muito mais ampla, de uma patologia sistêmica, uma alta mortalidade a longo prazo e cuja mortalidade não está diretamente relacionada à cirrose, mas a base da pirâmide do que mata a doença hepática gordurosa não alcoólica é a doença cardiovascular. Aí depois nós vamos ter em algum percentual das pessoas, 10, 20% dessas pessoas, uma evolução para cirrose, quando tem atividade necroinflamatória, e um percentual dessas pessoas pode desenvolver carcinoma hepatocelular, que é o câncer primitivo do fígado, primário do fígado, mais comum, né? O tumor, só para quem é menos avançado na gastroenterologia, o câncer mais comum do fígado não é do fígado, são metástases, né? Mas o câncer originado no fígado, mais comum é o carcinoma hepatocelular, e nós estamos tendo um aumento também da prevalência desse tumor, principalmente associada a um aumento da doença hepática gordurosa não alcoólica. A prevalência mundial, então, da doença hepática gordurosa não alcoólica, como vocês podem ver aqui em vermelho, seriam os países com mais incidência da doença. Então, os Estados Unidos sendo um dos campeões, porque eles também são campeões em obesidade, em alimentos muito processados, que está relacionada à gênese da doença, consumo de comidas não saudáveis. Aí vocês veem o Brasil numa zona intermediária, mas a gente pode vir, talvez, para a região sul e sudeste, nós estamos provavelmente entrando numa área vermelha. Vejam aqui como está associada a digamos assim, maior ocidentalização dos costumes. Assim, se vocês pensarem na África como um todo, a África do Sul ela é colonizada por ingleses, e tem, né, então, já o hábito do vinho, o hábito de alimentação, e já é uma zona, então, de maior alta prevalência, uma vez que a doença hepática gordurosa não alcoólica, em afrodescendentes, ela é menos incidente do que em caucasianos, né? Então, nós sabemos aí que de 72 milhões de pessoas nos Estados Unidos vão ter, então, doença hepática gordurosa não alcoólica, então, não alcoholic fatty liver disease. Destes, mais ou menos 12 milhões vão ter alteração necroinflamatória. Como é que a gente vai ver isso na prática clínica? Com a alteração, então, das aminotransferases, geralmente bem pouquinha, padrão de doença hepatocelular crônico, né, não agudo, então a gente vai ter um aumento de 1 vez, 2 vezes, às vezes um pouco mais. Mas, assim, tem uma enzima gama-GT, que é uma das que primeiras alteram, né? Muitas vezes a pessoa só tem a gama-GT alterada, mas a gama-GT, lembrando a vocês, ela não reflete atividade necroinflamatória, simplesmente é um aumento provocado pela doença. E F3 e F4 é uma classificação de grau de fibrose, já sendo fibrose avançada, F4 é cirrose. Nós vamos ter dessa população, dessa prevalência dos Estados Unidos, 2,5 milhões de pessoas
com cirrose provocada por doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, o impacto em termos de saúde pública e de custo, ele é imenso, né? Dentro do Brasil, analisados assim 1.280 pessoas, um trabalho aqui nosso, com participação de gaúchos, assim como o professor Ângelo Matos da Santa Casa, né? Aqui a Cláudia, que é uma das maiores, Cláudia Oliveira da USP, que é uma das maiores especialistas do Brasil e entrou como dentro do rol agora como uma das maiores especialistas do mundo em doença hepática gordurosa não alcoólica, sendo certamente a pessoa que mais publica no Brasil sobre essa doença. Aí temos, então, mais conhecidos são esses, né? Então, dentro de 1.280 pacientes com a doença hepática gordurosa comprovada, 90% deles têm a associação com sobrepeso ou obesidade. Então, uma doença diretamente ligada, por isso lá que o professor Motim nos convidou para dar essa aula no pós-graduação dele lá. E lembrando aqui, os senhores podem ver que aqui, ó, mais de 20% desses pacientes com doença hepática gordurosa já são diagnosticados no estágio de fibrose bastante avançada, né? Estágio 3, estágio 4, que seria, então, o caminho para a cirrose e transplante de fígados quando descompensa, né? Então, ela é a patologia do fígado mais comum nos países ocidentais, sendo uma prevalência em até 46% dos adultos, e, evidentemente, está associada, nós temos aqui um aviso de tempo, esse não é o da PUC, né, que é ilimitado, é esse Zoom. Às vezes ele dá o aviso de tempo, mas ele não cai, então... Ah, tá bom. Seguimos. Então, assim, é associado a estilo de vidas e fatores genéticos, né? Então, dieta hipercalórica, carboidratos refinados, né? Bebidas açucaradas, ingestão de frutose, né? Que é um açúcar das frutas. Então, hoje em dia, sabe-se que até talvez seja melhor beber um cálice de vinho em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica. Não digo que o professor está recomendando vinho para doença hepática gordurosa, mas faz menos mal que um copo de suco de uva, por exemplo, se a pessoa estiver pensando nas substâncias benéficas da uva, né? E é associada à nossa dieta ocidental. A gente sabe que a dieta mediterrânea é a que tem mais efeito comprovado em relação à diminuição desses fatores de doença associada a metabolismo. E tem também associação com fatores genéticos, né? Então, a Genome Wide Association já identificou 9 polimorfismos genéticos, 7 deles, digamos assim, não está bem comprovada, mas esses 2 aqui, eles são comprovadamente, já foram, digamos assim, replicados em vários estudos, em vários ensaios, e esses 2, esse mais recente, então, assim, o que se tiver que saber algum gene relacionado que modifica a gravidade da doença é o PNPLA3, que é o domínio do gene da patatina, da substância relacionada à patatina. Então, assim, ele modifica a gravidade e modifica a gravidade não só na doença hepática alcoólica. Então, ele notifica também pacientes com hepatite C, eles têm uma fibrose, paciente com doença hepática, desculpa, doença não alcoólica. Na doença hepática alcoólica também tem trabalhos mostrando que o polimorfismo genético dele poderia modificar. Então, os fatores de risco rapidamente aqui. Obesidade já vimos, vamos ver no decorrer da aula, no diabetes, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólico, mas eu estou citando aqui, no geral, como todos, e alguns a gente vai falar especificamente, né? Aqui, doenças genéticas, né? Doenças que nem são da gastro, como Weber-Christian, doença celíaca, né? Que está associada à cirrose, ou seja, não é uma doença, tem manifestações extraintestinais, hepatite B e C, vários medicamentos, e aqui, como falamos há pouco, os variantes do PNPLA3 e o TM6SF2. Né?
Os fatores de riscos principais, então, estratificando o que a gente viu ali, então, 27,6% dos homens americanos e 33% dos homens americanos estão obesos, não é sobrepeso, então é 1/3 da população americana adulta e relacionado, então, aos desfechos da obesidade, com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, doença hepática gordurosa não alcoólica, que seria, então, a parte hepática do transtorno metabólico, isso tudo culminando, né, nos desfechos importantes de doenças cardiovasculares. Outros fatores de riscos menos considerados, mas que têm importância, então vejam aqui a apneia do sono, que a gente jamais ligaria diretamente ao fígado, né? Então, quanto mais, tem vários trabalhos mostrando que quanto mais tempo de apneia do sono, mais frequente essa apneia do sono, maior a gravidade da fibrose, né? E uma das coisas que se postula, evidentemente, que a apneia do sono está ligada à obesidade também, é que desse período de apneia, essa hipóxia intermitente, levaria a mais injúria celular provocada por falta de oxigênio. Em relação à etnia, a população hispânica tem sido estudada como uma das maiores prevalências de doença hepática gordurosa no mundo, que talvez possa não estar ou não ligada à obesidade altamente prevalente nessa população, né? Em relação a homens e mulheres, homens têm um prognóstico pior, né, em relação à distribuição de gordura corporal. A distribuição de gordura corporal dos homens ela é mais visceral, enquanto que na mulher é mais, digamos assim, na região femoral e glútea, né? Tem mais depósito de gordura e o homem acaba depositando a gordura mais na barriga mesmo. Então, isso empresta um prognóstico um pouco pior. A idade, quanto mais velhos ficamos, mais difícil fica de emagrecer, menos coisas a gente pode comer. Então, acima dos 70 anos, e as comorbidades surgem também, a presença de de doença hepática gordurosa não alcoólica chega a ser de 42%. Então, como o Kupski falou aí, a geriatria tem que entender de doença hepática gordurosa não alcoólica. A associação da síndrome do ovário policístico também está associada com a obesidade e do hipotireoidismo também está associada com maior frequência de doença hepática gordurosa. Aqui seriam associações, digamos, menos estudadas, né? Mas o tabagismo está associado com pior prognóstico da doença hepática gordurosa não alcoólica. Por produzir espécimes reativas de oxigênios e desencadear citocinas, né, e substâncias inflamatórias. Patologia periodontal tem um tipo de bactéria específico, que agora, durante a aula, me fugiu o nome, mas que estaria associado também à produção de citocinas inflamatórias, né? Então, algumas pessoas com essa bactéria causando patologia periodontal poderiam ter pior a evolução da doença. A poluição ambiental, e aqui a gente fala em vários poluentes, mas vamos destacar o diesel, né? Que a gente respira, essa substância aí da fumaça dos carros e caminhões, né? Então, o diesel estaria associado a uma piora da doença também, por também produzir estresse oxidativo na produção de espécimes reativas de oxigênio, né? E aí, por uma questão hormonal, também o hipoandrogenismo seria outros fatores que poderiam estar associados à piora. Dos fatores genéticos... Oi? Desculpa interromper, só que a Luísa Xavier perguntou no chat por que a doença celíaca seria um fator de risco. Isso. A doença celíaca, ela tem, digamos assim, a manifestação intestinal e uma série de outras manifestações extraintestinais, muitas delas ainda não bem compreendidas. No entanto, a doença celíaca é uma causa de esteatose. Tá? Então, tu ia falar, Cups? Não, desculpe, não era. Eu vou desligar o microfone. Ela é uma causa de esteatose. Tá?
E é uma doença também, né, imunogenética, que provoca também um aumento de citocinas inflamatórias, que é uma doença que, digamos assim, de fundo alérgico também, né? Então, assim, as pessoas com doença celíaca, elas também vão ser pessoas mais inflamadas, digamos assim, tanto que várias outras situações estão associadas à doença celíaca, não só a alteração. Mais pacientes não têm sintomas gastrointestinais na doença celíaca do que pacientes com sintomas, né? A maioria dos pacientes não tem sintomas gastrointestinais. Então, muitas vezes, um abortamento de repetição, né? A pessoa tenta engravidar, aborta, tenta engravidar, aborta. Uma das causas que tem que investigar é a doença celíaca, que é uma causa de aborto de repetição. Tá? Aqui o fator genético que a gente falou, já o variante do PNPLA3, né? Então, a semelhança aí do que a gente tinha, lembre que na maioria dessas doenças, a presença do alelo G configura um prognóstico pior. Na época da hepatite C, quando se tratava com interferon, tinha a interleucina 28, né? Interleucina 28B, então a gente pesquisava os pacientes que eram CC, que tinham 2 alelos C, eram os pacientes que respondiam bem, e os pacientes com alelo G, seja GC ou ZG, respondiam pior. Então, aqui o que a gente tem na prática clínica, eu acho que isso pode mudar em algum tempo, a gente não pesquisa PNPLA, polimorfismo, somente em doentes selecionados ou para estudo clínico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma biópsia mostrando aqui em hematoxilina e eosina, que é a coloração que a gente vê os hepatócitos e alterações inflamatórias. Vejam aqui o paciente com doença hepática gordurosa, a quantidade de gordura e de inflamação é diferente do paciente com alelo G. Olha as células inflamatórias aqui, os hepatócitos e a quantidade de gotículas brancas aqui, que é a esteatose. E aqui na coloração, para que a gente utiliza para ver fibrose, que é o picrocílios, uma delas, tem outras também, mas essa é uma coloração que eu gosto muito, muito bonita. Que a gente vê aqui, ó, o paciente que é CC, com doença hepática gordurosa não alcoólica, tem uma quantidade de fibrose bem diferente, aqui core em vermelho a fibrose, continuamos vendo aqui as gotículas de gordura da esteatose, e uma quantidade maior de fibrose nos pacientes com alelo G presente. Então, é bastante interessante, é uma coisa que eu acho que vai se falar cada vez mais. Em relação à fisiopatologia da doença hepática gordurosa, em 1900 e agora acho que foi 91, não me lembro, 2 autores, eles descreveram pela primeira vez que seria uma doença de 2 hits, ou seja, 2 golpes, né? Então, e que o primeiro hit é a resistência insulínica e o hiperinsulinismo. Isso seria, digamos, o que iniciaria o desencadeamento da doença, ou seja, a insulina, lembrem vocês, que é um hormônio anabólico, né? Então ela vai favorecer a lipose periférica, a resistência à insulina vai favorecer a lipose periférica com aumento da capacitação de ácidos graxos pelo livro, ou seja, os receptores não sendo ativados, porque há uma deficiência de receptores nos pacientes com resistência insulínica e de comunicação entre esses receptores e o interior da célula. E a insulina, então, não agindo, vai ter, então, um aumento da lipose periférica, essa quantidade de gordura vai ser captada pelo fígado, né? Esses vão ser transformados em ácidos graxos, vão ser captados pelo fígado, né? Essa também resistência insulínica aumenta a síntese hepática de ácidos graxos, ou seja, eu não tenho a absorção de glicose adequada, eu vou precisar produzir energia por outra forma, e uma delas é a queima de gordura, né? E isso também vai interferir na oxidação mitocondrial. Lembram lá da bioquímica que os ácidos graxos entram na mitocôndria e sofrem uma beta-oxidação, que é o caminho mais saudável para que eles se transformem
que se faça o metabolismo dele. Isso vai haver, então, um excesso de ácidos graxos na mitocôndria. Vejam bem, um hepatócito que está mais relacionado à doença hepática gordurosa, que está lá na zona 3 do ácido de Rapaport, ele tem cerca de 2.000 mitocôndrias por célula, né? Então, assim, ocorre uma saturação de ácido graxo dentro e começa a ter uma peroxidação. Nós não vamos mais ter só a beta-oxidação, o desvio, tanto a saturação das mitocôndrias, quanto o desvio para outra forma de metabolismo de ácidos graxos, vão fazer parte, então, desse primeiro HIT. Então, vai haver, então, uma produção anormal de citocinas por causa disso e um estresse oxidativo como segundo HIT. Tá? Então, o segundo HIT seria, então, a formação de espécimes reativas de oxigênios, provocada, então, já que essa mitocôndria não deu conta de metabolizar da forma adequada, esse acúmulo vai levar ao acúmulo, em primeiro lugar, da gordura dentro do fígado, da célula hepática, e a forma alternativa de metabolismo desta, entre outras coisas, vai produzir espécimes reativas de oxigênio. Tá? Lembrando que o metabolismo do ferro pode estar associado a isso, né? Então, em geral, a gente pode ter uma ferritina aumentada. Se nós tivermos uma saturação de transferrina junto aumentada, a gente tem que pensar, então, que essa pessoa possa ter uma hemocromatose aumentada, mas quando a pessoa tem o gene HFE, aquelas mutações H63D e C282Y, que são as mutações mais comuns do gene HFE, aqui nós não temos aqui no Brasil muitos homozigotos, mas nós temos heterozigotos. Em geral, o que a gente vai pesquisar com ferritina aumentada é heterozigoto. Então, o heterozigoto ele não desenvolve hemocromatose, mas ele pode, em condições outras associadas como álcool, hepatite C e doença hepática gordurosa não alcoólica, o ferro agir como uma espécime altamente nociva e provocadora de inflamação, né? E outras alterações que acompanham essa resistência insulínica, aí vem os múltiplos HITs, né? Nós vamos ter alterações no níveis de leptina baixa, né, que é o hormônio da magreza, leptos em grego quer dizer magro, liberação de citocinas como interferon, fator de necrose tumoral ou interleucinas, e um aumento da expressão do citocromo P2 ou 1, né, que também é uma das vias de metabolismo alternativas do etanol. Então, isso tudo estão levando ao aumento de espécies reativas de oxigênio e piorando a inflamação. O que a gente espera do quadro clínico da doença hepática gordurosa? A gente não espera muita coisa, a não ser que tenha uma doença avançada. Então, a gente põe aqui a pessoa tentando perder peso, se estiver obedecendo bem à nossa orientação, mas a maioria não tem sintoma nenhum, né? Às vezes pode ter alguma inespecífica, como desconforto no epigástrico, no hipocôndrio direito, mas a gente não consegue, quase na totalidade das vezes, diferenciar isso se está relacionado a uma dispepsia funcional. Às vezes as pessoas, né, obesas, às vezes as pessoas obesas comem gordura demais, não acho que seja às vezes. Então, assim, gordura traz o esvaziamento gástrico, isso também pode dar uma sensação de mal-estar, né? Então, a gente não consegue bem definir, não, essa sua desconforto aí é da doença hepática gordurosa, né? Tá na moda aí, nunca se falou tanto em cloroquina, então, algumas drogas são causadoras de esteatose hepática, né? E a gente, então, deve sempre questionar sobre o consumo de álcool. Vocês já sabem agora que é 30 gramas dia homem, 20 mulher. Determinadas medicações e a pesquisa de vírus da hepatite, entre outras doenças. Então, nos exames laboratoriais da doença hepática gordurosa não alcoólica, principalmente se tiver alteração necoinflamatória, a gente vai ter que pesquisar as aminotransferases, né? TGO e TGP, o LT e AST, gama-GT, as provas de função hepática, fosfatase alcalina, o TP,
albuminas, bilirrubinas, fazer um perfil metabólico do indivíduo, né, colesterol, e aí vocês sabem bem o que pedir, hemoglobina glicada, insulina, embora alguns endócrinos questionam, porque a insulina em obesos, na maioria das vezes, vai estar aumentada, né? TSH, ferritina bem importante, e saturação de transferrina, porque se a ferritina vier aumentada e tiver saturação, a gente pode pensar em hemocromatose, e aí marcadores para hepatites e para outras doenças genéticas que podem causar inflamação no fígado, como hepatite autoimune, doença de Wilson, com ceruloplasmina, deficiência de alfa-1 antitrypsina. Lembrando que 21% dos pacientes com DHGNA pode ter FAM positivo e antimúsculo positivo, sem estar relacionado a uma doença autoimune. E como já falei para vocês anteriormente, a ferritina elevada é marcador de fibrose, podendo, se a saturação estiver aumentada, a gente já falou, pedir a pesquisa do gene HFE. No exame de imagem, o mais comum, mas não mais sensível, é a ultrassonografia do abdômen, né? Então, na maioria das vezes, grande parte das vezes, ou tem uma gama-GT elevada num check-up, ou foi fazer uma ecografia, porque o ginecologista pediu uma ecografia abdominal total, ou outro clínico, ou outro cirurgião pediu uma ecografia, e vem lá a esteatose, né? A gente só vai conseguir detectar a esteatose na ecografia se tiver maior do que 20%, né? Então, a sensibilidade é relativamente baixa. Por outro lado, se a gente detectar a esteatose na ecografia, a especificidade é alta, né? Então, aqui a gente vê uma imagem de um fígado normal, aqui os ramos portais, aqui a cápsula do fígado, né? E aqui o parênquima hepático, que tem mais ou menos essa cor na ecografia, acinzentada, homogênea. E aqui vocês veem que é um fígado brilhoso e branco, né? A gente mal consegue definir as estruturas vasculares. A gente que faz ecografia, desculpa, eu não faço ecografia, faço elastografia por ultrassom, né? A gente vê essa imagem assim, dificulta muitas vezes a gente identificar a cápsula de Gleason para posicionar a região que a gente quer 2 centímetros abaixo. Olha aqui, mal conseguimos ver a cápsula de Gleason. É um fígado brilhante, que se chama na ecografia, e um fígado branco, né? E tem muito mais dificuldade de a gente conseguir achar uma boa imagem em modo B da ecografia do que num fígado normal. Essa imagem, que bonita aqui. Mas o exame de imagem, digamos assim, melhor para traduzir a esteatose é a ressonância magnética do abdômen. Em relação à imagem, ela é o padrão ouro, né? E também se tiver esteatose hepática focal ou áreas popadas de esteatose, que vão muitas vezes mimetizar um nódulo hepático, ela vai nos dar um diagnóstico muito melhor que na ecografia. Já para avaliar o grau da doença, se essa pessoa está próxima ou longe de uma cirrose, para que a gente tenha que se preocupar mais ou menos, a gente pode lançar a mão da biópsia hepática, então, em todo paciente com suspeita de doença hepática de NASH, né? A gente não biopsia quem não tem alteração de TGO e TGP, então a pessoa precisa ter esteatohepatite, não só esteatose pura, né? Aí que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, né? Paciente com doença hepática com elevado risco de esteatohepatite com fibrose avançada, sugerida por marcadores que a gente faz ou pela elastografia, a gente precisa fazer biópsia, ou quando o paciente tem doença hepática gordurosa não alcoólica, faz o tratamento, emagrece, faz dieta, faz exercício físico e ainda assim permanece com atividade inflamatória representada pelo aumento de TGO e TGP, é uma indicação de biópsia. A grande vantagem da biópsia é que ela possui o fazer o diagnóstico tanto de fibrose, como ela vai avaliar os achados característicos da doença hepática gordurosa, que é a esteatose, inflamação lobular, balonização e a presença ou não de corpúsculos de Malloy. Essa classificação foi a primeira, tá? Que para classificar histologicamente na biópsia, que é o score histológico de Brunt, que eu sempre pensei
em anos anteriores, que era um alemão bem bravo, mas não é, uma americana, é uma mulher chamada Elisabeth Brunt, né? Em que ela graduou, e essa é uma das escalas mais utilizadas atualmente, né? Que quantifica a esteatose e quantifica o grau de fibrose, né? Então, aqui nós temos, então, em grande aumento, né? Um hepatócito com gordura, balonizado, e com uma precipitação proteica característica da esteatohepatite, que é chamada corpúsculos de Mallory. Então, esse é o Mallory. Muitas vezes não é fácil de achá-los, mas aqui tem uma imagem muito bonita deles. E aqui uma imagem em menor aumento, mostrando, então, as células balonizadas, cheias de gotículas de gordura, em que o núcleo da célula é rechaçado para a periferia. Vejam que o hepatócito pode ter 1 ou 2 núcleos, então aqui a gente tem uma célula com 2 núcleos, né? Então, esse é o aspecto histopatológico da esteatohepatite. A fibrose a gente viu no slide anterior. E a gente pode avaliar também por um método cada vez mais utilizando, dispensando a biópsia por um método não invasivo, né? Então, a biópsia ela ainda é o padrão ouro, mas ela tem erro amostral, variabilidade interobservador e complicações que podem incluir a morte, né? Afinal de contas, nós estamos furando um órgão absolutamente nobre, né? Então, pode sangrar e, eventualmente, sangrar ou perfurar um canal biliar e ter um coliperitônio, um hemoperitônio e um risco muito pequeno, mas não ele existe, de a pessoa morrer por causa de uma biópsia. Eu, em 25 anos deformado, não tive, felizmente, até hoje, alguém que tivesse morrido, mas tive já complicação séria de ter que levar o paciente à cirurgia, uma única vez. Então, esses métodos não invasivos, eles podem ser com abordagem biológica ou uma abordagem física. A abordagem biológica vão ser através da avaliação de biomarcadores em amostras do sangue, né? E a abordagem física vai ser através da medida da rigidez hepática, da dureza do fígado. Um fígado cirrótico é um fígado duro. Um fígado normal, ele é macio. Tá? Só vocês, alguém que por acaso já tenha visto o alimento, né, a carne fígado vendida em açougue, o bife de fígado, né, que tem gente que gosta, ele é uma carne violácea, assim, mas não é assim em vivo, mas ele é macio, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam que popularmente as pessoas pensam que na cirrose o fígado desmancha e sai pela boca. Então, nós temos os patenteados, que custam dinheiro, né? Dentre os patenteados para esteatose, né? Não estou falando em hepatite C, nós temos o fibroteste, o ELF, o esteatoteste e o ACT-teste. Desvantagem deles, o resultado é igual a esse aqui, que não custa nada. Tá? Então, assim, está muito em desuso. A gente acaba usando não patenteados, em que a gente utiliza valores de laboratórios de rotinas. Então, o mais frequente é o NAFLD Fibrosis Score, que tu vai botar a idade, as plaquetas, a TGO do paciente. Aqui no APRE tu vai colocar a TGO e a plaqueta, e o FIB-4 vai colocar a idade e as plaquetas. Eles têm uma validade relativamente boa, principalmente no que se refere a afastar a fibrose avançada, né? Então, se um APRE, um FIB-4 baixo, um NAFLD score baixo, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo e não ter que fazer biópsia ou um exame mais caro. Já os métodos não invasivos físicos vão medir se o fígado é mais duro ou mesmo duro, menos duro. Eles podem ser baseados em ultrassom ou ressonância nuclear magnética. O que nós temos atualmente? O Fibroscan, muito conhecido, foi inventado na França pelos fabricantes de queijo, né? Que os engenheiros depois trouxeram para a gente ver a dureza não do queijo, mas de órgãos sólidos, né? Então, pode ser uma elastografia transitória, o nome do método. Ele é unicamente fabricado pela EcoSense, fabricação exclusiva. E depois nós temos os métodos por ecografia, né?
aqui é baseado em ultrassom, mas depois eu vou explicar que o impulso da onda não é ultrassônico. Aqui o impulso da onda é ultrassônico. Então, nós temos o Point Shear Waves elastografia, tá? E que a gente usa mais comum, as pessoas chamam de ARF, né? Porque surgiu, o primeiro foi da Siemens, que é Acoustic Radiation Force Impulse, né? Mas aqui também é ARF, só que a Siemens não deixa, então da Philips e outras marcas é chamado de Point Quantification, né? Mas é a mesma coisa, é um impulso acústico que vai deslocar o tecido hepático. E aqui os aparelhos mais modernos, Real-Time Shear Waves Elastography, que tem aí disponível já, eles fazem um exame mais rápido, mas do ponto de vista de validação do método, com certeza esses dois aqui são os que mais têm estudo, e o Fibroscan é o que mais tem estudo, porque ele é o mais antigo e ele é portátil, né? Ele caiu na graça dos hepatologistas que botam ele dentro do carro e vão a qualquer lugar fazer o exame. Já um aparelho de ecografia a gente não pode botar dentro do carro, né? E a ressonância que é o melhor, né? A elastografia hepática por ressonância é feito aí na PUC, na PUC, e ele seria, digamos, o padrão ouro dos melhores. Só que não tem, né? Tu tem que fazer uma ressonância de abdômen e pedir complemento com elastografia e o paciente tem que pagar e é caro. Então, esse aqui é a imagem do Fibroscan. Aqui, isto aqui gera não tem outro nome para dizer, eu brinco, é um peteleco, né? Isso aqui a gente dispara aqui, isso aqui treme e vibra entre as costelas do paciente, no hipocôndrio direito, e vai gerar uma onda mecânica. E essa onda mecânica, né, vai passar pelo fígado e a velocidade dessa onda vai ser medida, né? E vai ser transformada no Fibroscan, eles dão um resultado em quilopascal. No ARF a gente dá em metros por segundo, mas pode dar em quilopascal também. Quem faz o método acha que a gente tem que continuar, nós que fazemos o método ultrassônico, acha que devemos continuar fazendo isso. Então aqui, ó, só aqui que entra o ultrassom no Fibroscan, né? Que é para ver se está no tecido hepático, está tudo branco, aqui é osso. Então aqui a onda elástica, né? Dentro do parênquima hepático, ela tem que estar bem retinha, aqui é a imagem da elastográfica, e aqui é a onda de propagação no tecido, né? Então, ela não pode encostar aqui nem aqui, senão dá medida inválida. Essa é a técnica. Essa é a que a gente faz, né? Tanto no SUS, lá no setor de hepatites da prefeitura, quanto na clínica privada, que é o ARF, né? Então, são um aparelho de ecografia com software para fazer medida de rigidez. O que ele faz? Ele gera uma energia sonora com um transdutor de 3,75 MHz, que é de baixa frequência, né, de curta duração. Esse impulso acústico causa um deslocamento do fígado, assim como vocês estão vendo. Por isso que é shear wave. Shear wave é cisalhamento, é a onda do terremoto. O terremoto ele tem um epicentro e depois a destruição se dá por essas ondas de cisalhamento. Então, a velocidade dessas ondas de cisalhamento vão ser maiores num órgão mais rígido e mais lentas num órgão mais macio. Então, quanto mais rápido, mais duro, né? Então, a velocidade de propagação dessas ondas é medida. Aqui a gente tem uma área 50 vezes maior do que a biópsia, né? Então, ele é um excelente método, os dois, Fibroscan e esse aqui, para analisar. E a ressonância, aqui uma imagem de uma elastografia por ressonância, né? Mostrando, tem aquele aparelho que eu falei para vocês, o Real Time de elastografia, mostra imagens assim. Então, quanto mais quente, mais duro, mais fibroso, quanto mais azulado, mais frio é a imagem, menos grave. Então, aqui a medida em quilopascais, 9,8, 2,1, isso na ressonância já é considerado uma cirrose. No Fibroscan é acima de 12 quilopascais. Então, não fiquem atentos só ao quilopascal, tem que ver qual é o método que foi feito para que, tem 9 quilopascais, está tudo bem, porque está acostumado com Fibroscan. Não, aqui já é cirrose. No Fibroscan é um F3. Em relação ao tratamento da doença hepática não alcoólica, como toda doença, ela vai ter um tratamento comportamental, não farmacológico, e como o 90% dos pacientes estão acima do peso,
a gente tem que fazer com que esses pacientes percam peso, porque a perda do peso vai melhorar a sensibilidade, ou seja, diminuir a resistência insulínica, vai diminuir a circulação de ácidos graxos livres e, consequentemente, vai reduzir a inflamação, tanto no tecido adiposo quanto periférico. Já continuando no tratamento não farmacológico, além da dieta mediterrânea mais provada que funciona, o exercício moderado aeróbico e resistência. Então, lembrem, vocês todos de qualquer especialidade, gente com doença gordurosa no fígado tem que caminhar, fazer esteira e fazer musculação para diminuir a resistência insulínica. É muito importante a associação com musculação. É claro que tem gente que tem limitação, um obeso muito grande, muito mórbido, uma pessoa muito idosa que tem dificuldade no exercício, mas então, respeitando o limite de idade e de comorbidade dos pacientes, tentar encaixá-los no mínimo 4 vezes por semana. Na verdade, o ideal mesmo para um paciente com doença hepática gordurosa é fazer exercício todo dia, né? Mas no mínimo 3 a 4 vezes por semana, sendo que cada exercício desses gaste pelo menos 400 calorias. E se nós tivermos uma redução do peso de pelo menos 7%, nós vamos ter uma melhora da inflamação e da fibrose hepática. O tratamento farmacológico ele é basicamente dividido em tratamento da obesidade e tratamento da esteatohepatite, né? Então, eu só coloquei os que são utilizados mesmo, porque tem aqui, principalmente, tem uma série de substâncias que vocês quiserem se aprofundar, eu posso oferecer um material ou indicar um material para vocês, mas na obesidade é a sibutramina, liraglutida, que entra para cá também, mas ainda não está bem definido, né? Então, a sibutramina inibidor de apetite, a liraglutida análogo GLP-1, né? Que ajuda a estar liberado para o tratamento da obesidade, na sua formulação chamada Saxenda, né? E o Orlistat, que é o popular, que as pessoas conheciam como a marca mais famosa, o Xenical. Então, o Xenical ele impede a liraglutida, além de reduzir a velocidade, do esvaziamento gastrointestinal, tanto que ela pode causar uma constipação brutal, ela também atua no mecanismo da resistência de insulina. O Orlistat é só na absorção de gorduras e a sibutramina tem um efeito, digamos assim, de aumentar o metabolismo, mas o principal efeito é diminuir o apetite, né? Aí tem que cuidar com as contraindicações, principalmente cardiocérebrovasculares. Recentemente tinha uma outra droga, a alocarceína, que foi proibida agora e foi retirada do mercado rapidamente, faz uns 2 ou 3 meses. Tá? Então, as indicações de tratamento da obesidade com remédio é para IMC acima de 30, ou IMC maior que 25 com comorbidades, ou que o paciente esteja fazendo dieta há muito tempo e atividade física e não consegue um bom resultado. Já o tratamento da esteatohepatite tem um monte, mas nós vamos falar, só vamos citar a pioglitazona, que é utilizado, né, como antidiabético, né, e melhora em biópsias a fibrose e a inflamação. O problema da pioglitazona é que quase todos os pacientes vão ter ganho de peso. E justamente o que a gente quer fazer, então é uma droga que eu realmente não gosto, mas tá, como diminui a doença, então se a pessoa tiver evoluindo para cirrose, a gente pode usar, né? Lembrando que a pioglitazona ela está associada a AVC e está associada a câncer de próstata. E a vitamina E pode ser usada na dose de 800 miligramas dia, mas também ela age como um antioxidante, diminuindo a inflamação e diminuindo a fibrose, mas ela também está associada aqui a câncer de bexiga com uso prolongado. Então, a gente tem que estar atento. E as drogas novas que a gente vai ver, que são as novidades, basicamente, que a gente tem nessa aula. Então, o que a gente vem fazendo aí? Em 2019, esse ano não teve o Congresso Europeu de Fígado por causa da pandemia, mas em 2019 estávamos ávidos pela liberação do ácido beticólico, pela fibranor, o resultado dos probióticos,
Então, assim, foi todo mundo, ia ser o ano do NASH, né? Os últimos 2 congressos de fígado europeu, as salas de hepatite C eram absolutamente vazias. E as salas de hepatite, eu não fui no ano passado, mas no anterior fui, as salas de NASH, a gente tinha que procurar lugar no chão, não era cadeira. Não tinha lugar no chão, no americano também não tinha lugar no chão para sentar, era só NASH. E veio um grande balde de água fria, mostrando que, na verdade, a única coisa que funcionava lá em abril de 2019, nos trabalhos que foram apresentados das nossas esperanças de drogas, era dieta e exercício, ou seja, nenhuma dessas drogas era altamente eficaz. Porém, este ano, mais precisamente em março, não vamos dizer que fechamos o quebra-cabeça completamente, porque é tudo muito novo, mas só para fazer uma brincadeira, parece que as coisas começaram a se encaixar. Então, uma droga que já não era nova, que era o saroglitazar, né, que atua no PPAR, na ativação dos receptores ativados pelos peroxissomos, né? Então, esses são genes que atuam nos PPARs, né? E esses estão e a ativação do PPAR vai ativar os genes do metabolismo dos lipídios. Então, aqui vai aumentar a oxidação dos ácidos graxos, né? E vai diminuir, então, triglicerídeos, VLDL. E a PPAR-alfa, tem 3 PPAR, alfa, beta e gama. O gama não tem essa atuação, o gama tem outros tipos de atuação. E o gama vai ativar os genes do metabolismo da glicose, diminuindo, aumentando, ou melhor, a sensibilidade da insulina e o metabolismo dos ácidos, alguns ácidos graxos e da glicose. Tá? Então, ele melhora os lipídios, melhora o controle lipídico e melhora a inflamação. E já estava sendo utilizado para diabetes e para dislipidemia em pacientes que não respondiam com outras medicações. Tá? E com isso, se espera que ele reduza os eventos cardiovasculares. Aí, em 2020, agora em março, pela primeira vez é anunciado o primeiro remédio do mundo, liberados por enquanto na Índia, mas eu acho que os Estados Unidos vai liberar em breve, o saroglitazar, tem esse nome comercial lá, o laboratório, o nome é esse aqui, né, que mostrou, com análise de biópsia após 52 semanas de uso, que uma vez ao dia da doença. Então, essa é a primeira droga específica para NASH que nós temos conhecimento na história da humanidade. Tá? Então, esse é lançamento agora de março de 2020. Que não está passando. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. O Gabriel Magalhães perguntou se há algo de novo no rastreamento da doença hepática gordurosa não alcoólica em populações de médio alto risco sem sintomas? Não, do ponto de pessoas com risco tem que fazer o rastreamento. Tá? Em pessoas assim que não são sobrepesos, que não têm diabetes, que não têm fatores de risco, a gente vai ver agora. Então, assim, nós temos novidades de março de 2020, mas eu tenho novidade para vocês de maio de 2020, que vem a seguir, logo a seguir agora, que é uma mudança de conceito, né? Que eu até tinha falado contigo, né, Miriam, que tinha saído um novo consenso europeu de que muda alguns conceitos que tinham de uma forma bastante interessante. Tá? Então, o tratamento cirúrgico são as cirurgias, evidentemente. Aqui a cirurgia bariátrica no mundo, nós sabemos que aqui numa linha verde nós temos muito mais gastropatia vertical, que é o sleeve, né? E na América Latina não sabemos por quê, nós temos uma grande preferência aqui em linha vermelha pelo bypass gástrico, que é a cirurgia mais feita aqui no Brasil. Esse trabalho aqui mostra que a perda de peso de 5 anos com o bypass, que é uma cirurgia que acaba tendo desabsorção, né, ela é mais pronunciada. Né?
E em relação à doença hepática gordurosa não alcoólica, né, no bypass gástrico, após 2 anos, a gente tem um desaparecimento de 84% da esteatose e da fibrose, de 75% da fibrose. Aqui tem outro estudo, né, mostrando alguns estudos, alguns só avaliaram enzimas, isso não tem importância do ponto de vista, não tem peso científico nenhum, alguns só avaliaram ultrassom, mas os que avaliaram com biópsia, né, alguns mostram aí na gastrectomia vertical, o sleeve, uma redução da esteatose de 54%, aqui nessa outra casuística 82% e na fibrose 56%. Tá? Aqui foi avaliado com ressonância e enzimas e, na verdade, os estudos são importantes, os estudos clínicos randomizados, eles têm que ser com biópsia, para a gente poder saber realmente. Essa é uma meta-análise que saiu em 2019 de cirurgia, que avaliou 20 estudos e mostrou que as cirurgias do bypass melhoraria, então, TGO, TGP, a atividade naquele score lá de NAFLD score, melhorou todos os parâmetros, porém, aqui é uma comparação, né? Não houve superioridade de uma técnica sobre a outra. E aqui nesse outro trabalho aqui, mostrou que em alguns casos poderiam até piorar, né? Surgir a esteatose e piorar. A gente sabe que o emagrecimento rápido é um causador de esteatose. Então, esse estudo ele misturou muita técnica, principalmente técnicas extremamente desabsortivas que não estão sendo usadas mais, como as derivações bilodigestivas, em que a gente tem um risco de evoluir para uma doença hepática gordurosa e para a cirrose não desprezível. Então, assim, é um trabalho que tem como crítica ter misturado de forma muito heterogênea as técnicas operatórias. Mais novidades, então, para a gente ir para o caminho final da nossa aula, né, é que a Associação Europeia para Estudos do Fígado, que, assim, grande parte dos hepatologistas são muito fãs, eu sou particularmente mais fã da europeia do que da americana, o modelo de congresso que eles fazem, né, que vai mudar o nome. Vejam bem, antes a gente tinha, como é que era aqui? NAFLD, onde o N era não alcoólico fatty liver disease. E agora aqui passa para um M e o A deixa de ser álcool. E passa a ser chamada, a partir, então, deste mês, e as pessoas já estão usando, a gente está vendo até trabalhos surgindo com esse termo, nosso presidente até já apresenta os casos usando esse termo, que é Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Lembram lá do primeiro ou segundo slide que eu falei para vocês, que quando Ludwig definiu a esteatohepatite não alcoólica, a gente tinha que excluir abuso de álcool, e eu chamei a atenção, mas quer dizer, se o obeso ou sobrepeso ou diabético beber, ele não tem doença hepática gordurosa? Ele só tem doença hepática alcoólica? Então, assim, evidentemente que não, né, gente? Então, isso aqui é um tanto quanto libertador, na minha opinião. Ele tem críticas, esse consenso, mas ele é um tanto quanto libertador que ele aceita que o paciente diabético, hipertenso, dislipidêmico, sobrepeso, obeso, sedentário, que só come McDonald's e bebe mais de 30 gramas por homem vítima, tem doença metabólica, sim. Então, antes ele era excludente. Se tinha abuso de álcool ou outra causa associada, a gente não podia chamar de doença hepática gordurosa não alcoólica, porque se tem álcool é alcoólica. Mas aí, cadê o componente metabólico do alcoólico? As duas coisas coexistem e as duas coisas podem se somar, inclusive. Então, eles começam contextualizando que a doença afeta 1/4 da população mundial adulta, que gera um importante ônus à economia e à saúde de todas as sociedades, que está associada a um rápido aumento da taxa de comportamento sedentário, diminuição dos níveis de atividade física, altas ingestas calóricas e dietas não saudáveis, que existe uma ausência de clareza de uma nomenclatura para a doença hepática não associada ao álcool, ou seja, só se dizia que era, assim, tu chama uma doença pela exclusão, né?
doença hepática não causada por álcool, ok? Muito bem, ela não causada por álcool, mas ela é causada por o quê? Né? Então, precisava criar um diagnóstico positivo para essa doença, ou seja, ela passa a não ser mais um diagnóstico de exclusão. Né? E além do que, gente, os critérios de quantidade de álcool considerado não prejudicial, ele é absolutamente arbitrário, assim como aqueles 6 meses sem álcool para poder fazer um transplante de fígado é arbitrário, ninguém tem nenhum estudo no mundo que mostre que 7 meses é melhor ou 4 meses pode ser, a quantidade de álcool tanto que varia, né? 30 gramas e 20 gramas pelo OMS, você vai ver 140 gramas, e alguns atores estão querendo apertar mais, querendo que essa dosagem para ser considerada não alcoólica seja 10 gramas, ou seja, aquele cálice medicinal que se tomava de vinho nas refeições passa a ser considerado, não podemos mais considerar que a doença hepática não era alcoólica. Então, não há consenso em relação a essas quantidades e não há consenso, não há alguma coisa científica que nos diga que 35 gramas, que 28 gramas não é prejudicial e 30 é. Né? Então, é mais ou menos, é aproximado e é arbitrário. Eles conceitualizam, então, que não existe um consenso de que é a pessoa ser metabolicamente saudável, né? Então, tem aqueles critérios, principalmente das pessoas que trabalham com obesidade, do gordo saudável e do gordo não saudável, do obeso saudável, do obeso não saudável, mas sabemos que tudo isso vai levar a um aumento do risco cardiovascular, só que a gente não consegue estratificar adequadamente com os conceitos atuais e que tudo isso estaria relacionado à síndrome metabólica. Então, eles incluíram, para a gente começar a falar que a pessoa tem MAFLD, né? Esse é assim que se diz em inglês, né? A gente vai partir de 3 critérios maiores. Que o paciente, então, o primeiro deles seria o excesso de peso, né? Então, uma meta-análise aí do The Lancet mostrou que em 239 estudos prospectivos, com controle de tudo que é fator de confusão, a obesidade e o sobrepeso foi fator independente para isso, né? Para uma mortalidade maior e para a presença de doença metabólica, né? E a comparação, então, com o que é sobrepeso ou peso normal, eles utilizaram nessa meta-análise 25 a 28,5 quilos por metro quadrado em pessoas brancas como sendo um peso normal. Então, o excesso de peso e a doença metabólica hepática gordurosa associada ao metabolismo, ao distúrbio metabólico, né, eles também trabalham com o conceito que eu acabei de falar para vocês de que existiria realmente um obeso metabólico doente, um obeso metabólico saudável, que esse conceito ele não se aplica no desfecho, porque ambos têm maior risco de doença cardiovascular e fibrose hepática significativa. Então, o que é aquele metabólico saudável? Aquele paciente que é obeso, mas não tem pressão alta, que tu mede o colesterol tá bom, o triglicerídeos tá bom, não tem diabetes, mas ambos têm aumento do desfecho cardiovascular em cortes de grande escala. Então, o conceito metabolicamente saudável, ele tá, digamos assim, filosoficamente inadequado. O segundo critério para colocar o paciente como portador de MAFLD é que ele tenha diabetes tipo 2. A gente sabe que 70% dos pacientes com a antiga, então, doença hepática gordurosa não alcoólica, agora, mais recentemente, então, chamada de doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, 70% desses pacientes são diabéticos. Em relação aos pacientes que não têm diabetes nem obesidade, que são chamados o Lean-NASH, o NASH, não hepática, doença hepática não alcoólica relacionada a indivíduos magros, e 6 a 20% dos pacientes com MAFLD são magros, e por incrível que pareça, o tratamento é emagrecer, né? Então, assim, poxa vida, mas o cara já magro não tem o que fazer. É magro, mas vai ter que emagrecer. É o que resolve, né? Vai ter que fazer dieta e emagrecer, mesmo sendo magro. É isso que melhora, né? Então, assim,
A atividade histológica desses pacientes magros, que seriam alguns que entrariam no terceiro critério, que ela não difere dos sobrepesos e obesos, ela pode ser tão grave quanto. Então, uma análise ali de biópsia, de 1000 biópsias hepáticas entre pacientes com NASH magro e pacientes com NASH acima do peso, maior que 25, IMC, mostrou não haver diferença, né? Então, os indivíduos magros, eles têm, na verdade, uma maior quantidade de gordura ectópica visceral, são magros no corpo inteiro, mas não são nas vísceras, então isso explica a doença do Lean-NASH e o fato de eles também progredirem para a cirrose e hepatocarcinoma como se fosse um caso. Então, o acúmulo de gordura hepática que a gente vê lá na ecografia é só uma gordurinha, ele é um marcador precoce da disfunção metabólica. Então, tudo isso que a gente vai ver no futuro desses pacientes, a gente vai ver num simples ecografia que o cara foi fazer porque teve uma dor abdominal, a mulher foi fazer uma revisão ginecológica e outros 1000 exemplos que a gente poderia dar. Então, a gente vai suspeitar de MAFLD, a tua pergunta que tu fez, que foi colocada no chat ali, de rastreamento, quando nós tiver esteatose, alguma documentação de esteatose, e a pessoa tiver sobrepeso, obesidade, diabetes ou magro com desregulação metabólica. Ficaria assim, então. Esse, então, seria o atual, o ultramoderno, super up-to-date da doença hepática gordurosa não alcoólica. Em adultos, ela vai estar relacionada, então, ao peso, nos magros, não ao peso, e nos diabéticos. E a presença de pelo menos duas anormalidades de risco. Então, se a pessoa tiver sobrepeso, obesidade, diabetes ou magro, se ele tiver, magro não vai ter, né? A circunferência maior que 102 centímetros em homens e 88 em mulheres. Se a pressão for maior que 130 por 85 ou estiver usando um antihipertensivo. Se os triglicerídeos for maior de 150 ou se estiver usando uma droga para baixar os triglicerídeos. Se o HDL for menor que 40 em homens e 50 em mulheres ou se estiver usando uma droga, uma estatina. Se o paciente tiver um pré-diabético, ou seja, uma glicose intermediária ali entre 100 e 125 miligramas por decilitro, ou o teste de tolerância à glicose for de 140 a 199, ou a hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. Tá? E o critério de Roma, que se calcula a partir da insulina basal, for maior que 2,5, ou se tiver uma proteína C reativa maior do que 2. Então, está aqui, ó, MAFLD, sobrepeso com 2 critérios desses, MAFLD. Magro, com esteatose, né? Magro com esteatose, com 2 critérios desses, MAFLD. Diabético com esteatose, 2 critérios desses, MAFLD. Metabolic Associated Fat Liver Disease. A sugestão, então, do conceito é que seja um termo abrangente, o MAFLD, né? Então, a gente ainda vai ter algumas dúvidas, esse consenso não nos responde tudo, né? Principalmente dos pacientes e a partir de que ponto esses pacientes vão desenvolver atividade inflamatória e evolução para fibrose, né? Mas que nós devemos substituir essa dicotomia. Nós não podemos mais falar, a partir desse conceito abrangente, em esteatohepatite e não esteatohepatite, porque antes nós deixávamos os pacientes só com esteatose como se não fossem doentes. Ah, não, volta daqui a 2 anos, volta daqui a 1 ano, isso não é nada. Muita gente trata assim esse tipo de paciente. Por que isso? Por que essa fundamentação? Nós não sabemos qual é o ponto-chave desses pacientes, que é o que eles dizem no consenso, que nós vamos ter de uma simples esteatose para uma esteatose com hepatite, ou seja, com inflamação e fibrose. E existe, né, a fundamentação deles mostra que existe uma relação semi-quantitativa entre a atividade da doença, atividade inflamatória da doença e fibrose, e que nós temos, quando nós temos um aumento dos scores de atividade da doença, como o NAFLD score, a gente tem um aumento da fibrose, bem como quando a gente trata o paciente emagrece, a gente tem uma diminuição desse score e uma diminuição da fibrose,
Então, aqui, se eu tive uma diminuição dos scores, eu não estou com o score alterado, eu vou dizer que esse paciente não tem mais. Antes eu diria que ele passou para a esteatose, que não tem mais NASH. Não, agora todos esses pacientes ficam dentro do conceito de MAFLD, porque também as intervenções farmacológicas, os estudos observacionais, podem mudar essa inflamação e levar a mudança de fibrose para mais ou para menos. Então, o MAFLD, ele é abrangente, ele não exclui aquele paciente que não tem alteração necroinflamatória. Ou seja, o que eles dizem é que o termo NASH ou não NASH, eles não podem capturar todo o espectro do curso da doença em resposta às alterações metabólicas ou intervenção metabólica. Porque eu tenho um paciente com NASH, mas agora está com a TGA e TGP normal, porque ele está tomando medicação, fazendo dieta e exercício, ele não é mais NASH, então, desculpa. Agora ele é não NASH, né? Então, não é verdade. Então, assim, existe uma flutuação ao longo do tempo e a gente acompanha isso na prática clínica. Às vezes o exame está alterado, às vezes o exame não está, né? Então, esse MAFLD é para todo mundo, ele é mais democrático, digamos assim. E esse conceito, então, né, ele promoveria um aumento da identificação dos casos e a subclassificação captaria as alterações do estado da doença. Isso e seus impactos. Isso provavelmente vai mudar. Agora, no futuro, nós vamos ter testes não invasivos que vão captar inflamação e fibrose, né? E nós vamos poder categorizar esses pacientes sem biopsiá-los, né? Então, a biópsia vai ser reservada no futuro só para casos especiais. Então, a cirrose por MAFLD, vejam bem, quando a pessoa já tem cirrose, o fígado entrou em burnout, ele não produz mais a gordura. Ele tem um fígado doente, um hepatócito sofrido. Então, assim, na maioria das vezes, o paciente com cirrose, está lá com cirrose, que muitas vezes a gente chamava de cirrose criptogênica, ou porque ele tem, nesse momento, uma esteatose indetectável em baixos níveis, mas se eles tiverem uma documentação de esteatose, pode ser simplesmente uma ecografia do passado com esteatose, ou seja, uma documentação histórica, ou uma biópsia com esteatose, e agora ele tem cirrose e não tem mais esteatose, a gente vai classificá-lo como cirrose relacionada a MAFLD, ou seja, uma quantidade enorme de pacientes vão sair do que antigamente chamávamos de cirrose criptogênica ou de causa desconhecida. Se esse paciente tiver uma etiologia dupla, a gente vai descrever a etiologia dupla. Aquilo tudo que a gente diz, não, a gente tem que procurar sempre uma doença só. No caso da MAFLD, a gente vai dizer que esse paciente tem duas etiologias. Então, o paciente bebe, olha lá aquele exemplo desde o início, deixa de ser não alcoólica. A gente vai dizer que quem tem MAFLD associada com álcool. Então, tem doença hepática associada a transtorno metabólico, mais álcool, mais HIV, mais HCV, mais hepatite B, mais doença provocada por drogas, né, DILI, injúria hepática provocada por drogas, né, mais autoimune, né? Então a gente deve ser descrito com duas, porque essa atitude que eles propõem vai aumentar a prevalência o crescente aumento da prevalência de MAFLD vai resultar em maiores encontros de duas causas. Ou seja, a gente tem mais obesidade, mais diabetes, mais tudo, mas não temos menos álcool, menos vírus por causa disso. Então, nós vamos ter essa associação, evidentemente, que vai emprestar diferentes prognósticos, e nós temos que saber também que o uso de álcool é frequentemente subdiagnosticado, que é mais um motivo para a gente poder ter, assim, existem trabalhos e consensos que diz que para o paciente ter certeza que o paciente não bebe, teria que ser perguntado por 3 médicos, 3 clínicos, mais um familiar. Tá? E os valores, como eu já falei, do alcoolismo, do que é considerado alcoolismo, e tempo é arbitrário. Então, MAFLD ela vai ser subclassificada mais possivelmente pela via fisiopatológica, porque isso vai poder nos levar a diferentes desfechos. Então, se esse paciente tem uma variante genética ruim, como o alelo G no GNPLPA3, a gente talvez tenha que ser mais incisivo e usar mais precocemente drogas antiesteatóticas e antifibróticas
do que um paciente que tenha uma genética boa. E as variantes epigenéticas também poderão ser utilizadas como classificação, seja as variantes epigenéticas associadas a alterações ambientais, ou mesmo da pessoa, né? Como relacionado à obesidade, enfim. Não recomendam utilizar termo primário. Então, assim, esteatose primária, esteatose secundária ao álcool. Todas as formas de esteatose são secundárias, né? Aqui, lembrando de novo que nós podemos ter algumas situações clínicas como NPT, medicações, perda de peso muito rápida após cirurgia, transtornos do metabolismo dos lipídios, medicações, né? Aqui mais algumas medicações e alguns transtornos, digamos assim, genéticos, como LAUD, que é a deficiência de lipase ácida lisossomal, que é uma doença rara, mas que faz um acúmulo muito grave de gordura no fígado, né? E hoje tem tratamento, né? Mas o diagnóstico é difícil e caro, e o tratamento mais caro ainda, né? E outras doenças, dislipidemias familiares, enfim, Weber-Kiss que a gente falou. E, além disso, em relação aos estudos, eles colocam que os critérios, eles diferenciam para tu começar a fazer trabalho com esse diagnóstico, né? Que os critérios diagnósticos são diferentes dos critérios de inclusão no estudo. Então, o critério diagnóstico seria um conjunto de sintomas, sinais e testes utilizados na rotina para caracterizar uma doença. E de inclusão é aqueles que o pesquisador, né, os atributos que o pesquisador quer que uma população-alvo tenha para ele utilizar a sua pesquisa. E o conceito MAFLD diagnosticado com critérios positivos e não como diagnóstico de exclusão, ele vai trazer cortes mais homogêneas e aumentar a probabilidade de detectar impactos significantes, principalmente no que se refere a desfechos relacionados a intervenções, sejam comportamentais ou farmacológicas. Então, como mensagem disso tudo, principalmente do consenso atual de doença hepática gordurosa não alcoólica, que passou a não se chamar mais de doença hepática não alcoólica, sim como doença hepática gordurosa associada a distúrbio metabólico, é a proposta de criar um critério simples e claro, e ficou bem claro, lembro do eixo lá, tem esteatose, diabetes, magro e sobrepeso, né, com 2 daqueles critérios lá, pressão alta, dislipidemia, ele fecha critério para MAFLD. É muito simples, passou a ser muito simples esse critério, né? Isso vai facilitar a realização de trials, né, porque facilita a inclusão desses pacientes e vai melhorar a prática clínica na nossa retina. Eles colocam ainda que novas iniciativas são necessárias no sentido de subfenotipar pacientes com MAFLD para direcionar o manejo e criar caminhos efetivos entre cuidados primários e quem deve ser encaminhado para clínicas especializadas de fígado, e unificar a terminologia para classificar com CID vai melhorar a atenção clínica e vai promover avanço científico na hepatologia. Tá? Então, nós tivemos aí uma aula de 1h25, né? É realmente uma aula mais extensa, mas o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Então, nós viemos lá de 1980 até maio, junho de 2020, abordando desde da descoberta, da criação de um termo para essa doença, que vai certamente afetar vocês, seus familiares, seus pacientes, e seus pacientes das mais variadas especialidades médicas, desde a medicina de família na atenção primária, até o oncologista, o cirurgião oncológico na atenção terciária. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar e fico agradecendo de novo o convite e à disposição se quiserem perguntar mais alguma coisa. Muito obrigada, professor, pela aula. Foi muito boa. Bastante coisa nova que a gente não tinha nem ideia, inclusive. Se alguém tiver alguma outra pergunta, pode colocar ali no chat. O Gabriel Magalhães perguntou: e qual seria o melhor momento para se iniciar drogas anti-MAFLD? Então, a primeira droga foi exclusiva para isso, foi agora, mas
Digamos, quando estivermos falando em vitamina E e pioglitazona, é quando a gente percebe que esse paciente está evoluindo para um caminho sem volta, como a cirrose. Então, essas drogas são reservadas para pacientes com fibrose significativa, ou seja, F3, F4. Tá? Então, quando a gente tiver um avanço de fibrose, a gente intervém. Tá? Então, como são drogas, principalmente a vitamina E, que não pode ser usada por muito tempo, e a pioglitazona idem, por causa do risco aumentado de alguns tipos de câncer, e agora a gente não sabe também o saroglitazar. O estudo Evidence 2 estudou eles com 52 semanas, mas tem o Evidence 4 também, que é um estudo americano que foi feito em 20 centros dos Estados Unidos, que provavelmente vai fazer com que o FDA libere essa droga num futuro muito próximo, que mostrou também resultados excelentes. Tá? Então, esse que liberou lá na Índia, o Evidence 2, com uma análise de 52 semanas com biópsia, e tem esse estudo multicêntrico americano, que é o Evidence 4, que vai nos trazer mais respostas ainda. Então, o saroglitazar, ele nos traz uma esperança de que estamos indo num caminho de alguma droga efetiva, porque, como eu disse, voltou todo mundo molhado de um balde de água gelada no último Congresso Europeu de Fígado, esperando mais, tinha mais ou menos umas 10 drogas em fase 3, que estávamos esperando, que seriam apresentados, não, foram apresentados os resultados, mas os resultados foram que não funcionavam. Né? Então, que saiu todo mundo de lá, vamos emagrecer e fazer dieta, que é o que temos para o momento. Então, agora a gente tem, sabe, que alguns pacientes, mesmo com dieta e exercício, podem ter evolução. A gente tem uma droga que pode impedir essa evolução, que já vem sendo utilizada com alguma segurança. O saroglitazar está sendo utilizado para dislipidemia desde 2013. Então, ele já está aí no mercado para dislipidemia desde 2013. Então, tem 7 anos de uso aí comercial, né? E não aconteceu nada até agora, do ponto de vista de efeitos colaterais graves que tivesse que recolher a droga do mercado, como foi com essa droga docarceína, está sendo utilizada para obesidade até 2 meses, entendeu? Faz 2 meses que as pessoas tiveram, que o laboratório mandou recolher do mundo inteiro. Alguma outra pergunta? Sim, ele agradeceu ali no chat. Muito obrigada. De nada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Ainda mais com a nobre presença do nosso chefe, né, que veio Excelente, Emerim. honrar. Não, porque isso é uma coisa que o Emerim trouxe, a mudança do conceito, mas é uma coisa que a gente pega no dia a dia, né? Vocês, em qualquer área. É alguém que faz uma ecografia por qualquer motivo, essa é a rotina mais comum. E a não valorização desse achado, né? Que antigamente dizia, não, é só esteatose, não precisa, se as enzimas estão normais, para de acompanhar. E a gente está cada vez mais vendo a doença hepática realmente com outros fatores sendo a causa, né? Terminando a hepatite C, mas vai ter muito disso no futuro, né? Ela provavelmente vai ser a primeira causa de transplante muito em breve, porque hepatite C, a tendência é desaparecer nos países que estão se propondo seriamente a isso. O álcool, muitas vezes os pacientes não transplantam porque não param de beber, então eles não podem ser transplantados. Então, o paciente do NASH, ele vai ser transplantado. Ele vai ser uma das primeiras, ele vai nos Estados Unidos ser em breve a primeira causa de transplante de fígado. Em algumas regiões já é, né? Já é considerada a primeira causa de indicação. E de hepatocarcinoma também, né? Então, os oncologistas e radiointervencionistas, fiquem atentos, porque vão receber muito paciente nosso para tratar câncer, né? E sem falar que a obesidade, a distúrbio metabólico, não aumenta só o risco de câncer de fígado, aumenta todos os cânceres. Né? A gente sabe que o obeso é um inflamado, e um inflamado tem câncer. Especialmente do tubo digestivo, né? Isso já foi bem comprovado, né? Que tem mais câncer de colo, estômago, então... Muito bem.
Acho que era isso, então. Só uma perguntinha em relação à losartana, tem algum estudo assim que se mostrou efetivo? Losartana, tu diz o antipertensivo? Isso, aham. Então, tem estudos que mostram em relação principalmente ao mecanismo da angiotensina em relação ao NASH, mas não tem, com losartana não é efetivo, não se mostrou. Assim, o que teria, digamos, dentro dessas drogas aí com espectro metabólico, dos doentes metabólicos, assim, é estatina, né? Pode promover alguma melhora, mas não duradoura. A liraglutida, conforme eu já falei, a liraglutida ela é um tratamento para diabetes e, no caso, esqueci o nome do que é para o diabetes, aquele que vem menos. Saxenda é o que vem ter mais quantidade é a mesma droga as duas, do mesmo laboratório. Mas uma é para diabetes, que vem menos quantidade na seringa, e o Saxenda, que tem que chegar até a dose de 3 miligramas por dia subcutâneo. A liraglutida? A liraglutida. Tá. Então, mas aí tem muita coisa, tem desde ácido úrico desoxicólico, obeticólico, elafibranor. Na realidade, qualquer um desses fármacos, o problema é a manutenção depois da suspensão, né? O que se viu é que acabava um grande número retornando à doença mesmo quando interrompia. Por isso que os estudos são mais ou menos 52 semanas e não se conseguem sustentar, porque começa a ter o parefeito, então tu vai indicar a droga dessas de agora para um paciente que, por exemplo, não tem uma doença de base que indique usá-la, como a losartana, por exemplo, né? Então, claro, é diferente se é um paciente já hipertenso que tu vai ter que decidir por uma droga e quem sabe seja por esse caminho, assim como os hipoglicemiantes. Então, o problema é a receita disso para alguém que não está especificamente com nenhuma dessas, que é a sustentação disso, porque pode melhorar enzimas, mas histologicamente pode não acontecer nada. Mas, mas não fiquem com a ideia, né? Desculpa, Pups, não fiquem com a ideia de que o saroglitazar é a salvação da lavoura. É a primeira droga aprovada exclusiva para NASH. Mas ainda vai ter que o tratamento da NASH é mudança de estilo de vida. É isso aí. Essa é a base do tratamento do NASH. Não, sem mudança de estilo de vida, não tem saroglitazar que vai resolver. Né? Se a pessoa acha que vai tomar saroglitazar e almoçar e jantar fast food, ela não vai ter resultado. Né? Então, e para os obesos mórbidos, o estimado, claro que aí dentro do grupo de obesos mórbidos submetido à cirurgia, né, que a redução de 1,6 kg por semana seria eficaz no controle da esteatose a longo prazo. Então, seria essa mais ou menos a perda semanal que seria eficaz. Também não adianta perder 200 gramas. Eu fiquei meio preocupada, agora eu vou começar a minha dieta amanhã já. Todos. Todo mundo. O pessoal agradeceu aqui no chat, muito obrigada pela aula, muito bom. Realmente, muito obrigada, professor, pela disponibilidade. Dr. Kups, que também ficou aí nos acompanhando. E era isso, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. No chat já não perguntaram mais. Então, parabéns para vocês de novo, tá? Vocês são uma liga, assim, que nos surpreende pela proatividade, pelo interesse científico. Conheço outras faculdades, conheço outras ligas e realmente vocês me surpreendem por essa proatividade que vocês têm. Tá? Então, continue. O grupo que formou ela é muito atuante, né? Não só a Miriam, o Vicente, todos aí que participam e já vêm há 2 anos aí nesse projeto aí. Muito obrigada, professor. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada, Boa noite. Boa noite. noite. Mais, Boa noite. tchau.